seja curioso. Quando a gente é curioso, quando a gente pergunta para as pessoas, você também aprende, você descobre o mundo. Né? Assim, você vai além, você fala, nossa, não imaginava isso. Então, às vezes uma pergunta simples, até para uma pessoa, você não imaginava que a pessoa fazia tal coisa. Então, assim, seja curioso. Oi, pessoal. Eu e Gederson estamos com a Nívia Belopede para a conversa de hoje. E olha só, ela é diretora de RH da Hackett Industrial e de Supply da América Latina. Hackett Benkinser, empresa onde eu trabalhei. Olha só a coincidência legal. Ex-Benkinser, né? Agora é só Hackett, não é? Agora é só Hackett, é verdade. Já foi RB também, né? Já a empresa é foi. dinâmica demais, ela está sempre mudando. Isso que me animava demais de trabalhar lá. Tenho ótimas lembranças. Se divertiu, né? Eu lembro dessa tua fase, Hackett. Foi muito bacana, eu curti demais. Me divirto todos os dias. Há quanto tempo, Lívia? 8 anos. Há 8 anos se divertindo. Olha só. Aí manda um oizinho pro pessoal da Hackett, né? Ela tá se divertindo. Deve ter gente lá ainda com quem eu trabalhei. Deve com ter. certeza. Lugar muito bacana, eu curti demais. Foi muito Que bom. Que Foi uma época boa. E então vamos começar. Você contou pra gente aqui antes nos bastidores uma experiência super interessante de uma reunião de recursos humanos que você esteve, e vamos começar por essa lembrança sua aí. Como é que isso também mudou você na posição de diretora de recursos humanos? Na verdade, eu fui, né, para uma conferência em Londres, era para os líderes de recursos humanos da Hackett, globalmente. E lá a gente estava falando um pouco do impacto que a gente gera no outro, né? Principalmente nós como líderes de pessoas, mas eu acredito que a gente gera impacto em todas as pessoas a todo momento. Em todo momento, né? A todo momento. Então a gente está falando muito disso. Foi uma pessoa falar com a gente, que era o Jeff McDonald. Então, o que eu vou falar para vocês, trabalhei eu aprendi... lá também, no McDonald's. O que eu vou falar, eu aprendi com ele. Então, ele estava falando muito do impacto da energia. E aí, ele pediu pra gente, ele falou, olha, escreva um número de 0 a 10 e coloque o númerozinho do lado. Fecha, dobre o papel e coloca do lado. E continuou. Então, colocamos lá e continuamos. Ele continuou falando da energia vital mesmo, a energia que você gera no outro e tudo. Aí ele falou, bom, agora a gente vai levantar e vamos fazer um exercício. Então, pensa que este número, nós temos de 0 a 10, uma escala de 0 a 10. 0, uma energia bem baixa, 10, altíssima. Então, olha o teu papel que você colocou e você vai circular na sala, falando bom dia para as pessoas, de acordo com a tua energia. Com aquele número que você colocou. Com aquele número que você colocou. Eu tinha colocado 8, então eu saí falando. Mas você não sabia qual era o propósito do número, né? Não sabia nada. Coloquei 8, por sorte, porque eu acho que até conectou comigo mesmo, assim. Então, fui, e aí, bom dia, e tinha muita gente, tinha umas 40 pessoas, 50, não sei. E aí, bom dia, bom dia, bom dia, e aí passou por mim o número 1 de recursos humanos. O chefão. O chefão passou por mim. O número 1, não que tinha colocado 1 no papelzinho dele. Não, ninguém sabia o papelzinho ninguém de ninguém, sabia né? de ninguém. E aí ele falou, hi, fez uma carinha meio... Tipo, bom dia. E eu, na hora que ele falou isso, eu pensei, nossa, será que a gente já estava na conferência mais de um dia, 2 dias? E eu pensei, meu Deus, será que eu falei alguma coisa? Ele não gostou do que eu falei? Na hora eu fui impactada pelo aquele bom dia muito... Uma cara, assim, eu achei que ele não tinha gostado. E fiquei impactada, esqueci completamente do exercício. Esqueci, eu tava no exercício, mas esqueci. E nesse momento, os 40 já se conheciam. Já, a gente se conhecia. Porque se não se conhecia, você não vai nem entender, Não né? vai entender, a gente se conhecia, não super, mas todo mundo já tinha sido apresentado, já todo mundo. Então eu fiquei super impactada com aquilo, fiquei até meio chateada. Bom, tá bom. Aí, você na até hora, esqueceu que você estava no exercício. Esqueci que eu vivi aquele exercício. Mas aí ele me impactou. Me impactou porque eu falei, meu Deus, será que eu falei alguma coisa durante a conferência? Ele não gostou do que legal. Meu Deus, tá e agora? E agora, né? Pensei isso. Fiquei na minha cabeça, a gente fica criando coisas. Na mesma hora, assim. Na mesma hora. E eu brasileira, não falei alguma coisa. Eu brasileira, coisa em inglês. Já fiquei pensando tudo. Pensei. E aí parou o exercício, ele pediu assim, agora faça uma fila de 1 a 10 de acordo com a energia que você colocou, o número que você colocou. Então eu tava lá no final, 8, e ele tava no 2. Aí eu pensei,
Nossa, graças a Deus ele era 2. Era exercício. Mas era só um exercício. Mas olha como aquilo marcou na minha vida. Eu falo até hoje sobre isso porque marcou para mim. Do impacto que gerou em mim. E tem a ver comigo, não tem a ver com ele, mas sim gerou um impacto Uma coisa em mim. simples, quase uma brincadeira. Quase uma brincadeira. Mas que na hora foi um gerou gatilho isso. incrível para você, Foi um assim, né? gatilho. Você saiu de dentro do exercício. Você saiu de Quanto dentro tempo a gente daquela- tem de episódio gravado já? 5 minutos, né? Com ela? 5 minutos. 5 minutos. Cara, já tô gostando. E esse episódio vai ser o máximo. Porque pra gente levar como exercício no dia a dia da gente, né? Exatamente. Com o que fazem com a gente, né? Tudo bem, óbvio que a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente projeta de 0 a 10 pro mundo, mas o que fazem com a gente, né? E que não te pertencia. E que não tinha nada a ver contigo. Nada mas, enfim, a ver. você que é entrevistada aqui, continua. Mas aí eu acho que foi muito importante para mim, para eu pensar o que eu gero pro outro, né? E eu acho que a gente tem que pensar, e não acho que é só como líderes, eu acho também, mas eu acho que o que eu gero no meu marido, o que eu gero no meu filho, o que eu gero... Como é que eu faço? Claro que eu não fico o tempo todo pensando nisso. Mas talvez interações menores, inclusive. Nós como clientes numa loja, por exemplo, né? Quando a gente conversa com um atendente, com o caixa de um estabelecimento comercial, né? O que minimamente a gente tem um olha para a impacto pessoa. Exato, sem né? dúvida. Então, e aí, o que eu achei mais interessante é que depois ele falou, mas tá bom, tem dia que a gente não tá bem, né? Então, como é que a gente faz para gerar essa energia na gente? Pra gente ficar bem durante o dia, né? Então, ele falou, olha, eu tenho um exercício aqui que eu acho interessante. São dicas para vocês. E aí era o can do, né? Que pode fazer. Então, e aí ele põe. Então, o C é de conectar, né? Então, todos os dias pela manhã, tenta se conectar com alguém ou com alguma coisa que você goste, que você sabe que vai te animar, vai te deixar bem. Então, que seja com seu filho, que seja com teu cachorro, que seja um bom dia. Mas meu namorado não tá aqui, não moro com ele. Tá bom, um bom dia por WhatsApp. Eu não sei, tenta conectar com algo que você realmente saiba que vai te trazer uma boa sensação. Faça isso propositalmente. Eu acho que o exercício é fazer propositalmente, consciente. E acho que a gente tem que ter disciplina para isso. Aí, o A é de active, né? Então, seja ativo. Mas eu não quero ir para academia, não gosto de academia. Eu não sei o que vai fazer. Vai pular corda, 10 minutos, vai descer, sei lá, eu moro no prédio, por isso que eu falei descer, mas assim, vai andar na rua por 15 minutos, 30 minutos, vai pra academia. Mas você precisa se mexer de alguma forma. O corpo precisa disso. 10, 15 Lavar os pratos minutos. de manhã, se você por acaso tiver deixado a sua pia suja na véspera. Exato. Se mexe, faz alguma coisa. Sabe o que me mexe. A gente tá no A, né? Do Ken, né? No segundo, Mas sabe o que me veio agora também? Eu conheço muita gente que fala que não funciona de manhã. Que acorda de mau humor, que começa a produzir 11 horas da manhã e vai dia dentro, e inclusive gosta de produzir muito mais à noite. E essa pessoa, o que eu fico pensando aqui, e a resposta que eu já quero dar, pergunto e respondo também, se esse active da pessoa, para essa pessoa que já sabe que não funciona bem de manhã, que não acorda muito bem, talvez seja um momento até de se preservar e ficar mais reservado, né? Pode ser. Porque isso aí também pode despertar nessa pessoa uma atividade melhor, assim, tipo, deixa eu ficar quieto, introspectivo e... Pra mim, porque pra mim funciona dessa forma. Eu acho que a questão é o que funciona pra você, né? O que faz sentido pra você do teu... O que te ativa, né? Exato. Então, acho que um yoga, enfim. Exato, uma meditação. Exato, mas ativa, levanta, né? Aí o N era de nice, e o nice é seja gentil com você e seja gentil com o outro. Então, eu até conecto muito quando você vai fazer uma reunião, aí a pessoa fala assim, nossa, não consegui pegar uma água hoje, eu nem fui fazer xixi, meu Deus, assim, não sou eu que vou dizer pra você vai pegar uma água, né? Você precisa ser gentil com você, vai pegar o seu café, faça isso por você. Né? Faça pelo outro também, mas faça isso por você. Seja gentil com você ao longo do dia e com as pessoas também. Lembra disso, né? Então, até porque quando você é gentil com o outro, também volta para você. Então, as coisas voltam, né? Então, esse é o nice do N. Vou dar um exemplo meu aqui. Esses dias também estava com a semana super corrida.
Aí chegando em casa, depois de 2 viagens seguidas, eu resolvi ir na academia. Aí na hora que eu tô no meio da academia lá fazendo os exercícios, aí eu me dou conta, nossa, eu tô fazendo isso daqui... No automático. No automático, Aí eu parei. E voltou pra casa. Voltei pra casa. É isso. Parei no meio da rotina. Me levantei e fui embora. Não deu vontade de continuar Não deu fazendo. vontade de continuar. Vou fazer nada um pouquinho. Uhum. Foi essa sacada, assim, né? Faça consciente, né? Vou ser nice comigo mesmo. Vou ser nice comigo mesmo, é isso. Tirei a obrigação fora da agenda. E curtir isso, né? Ser consciente. E aí o D era o de discover, né? Descoberta. Então, o que ele fala assim, seja curioso. Quando a gente é curioso, quando a gente pergunta para as pessoas, você também aprende, você descobre o mundo. Né? Assim, você vai além, você fala, nossa, não imaginava isso. Então, às vezes uma pergunta simples, até para uma pessoa, você não imaginava que a pessoa fazia tal coisa. Então, assim, seja curioso. Interessado, né? Interessado, né? Olha para a pessoa, seja interessado. E o O de observe. Observa as pessoas, aprenda com a observação. Porque todo mundo tem algo para ensinar. Até você falou, né, quando a gente estava conversando, que pode ser que você até, acho que foi você que falou, pode ser que você até aprenda algo que você não queira, mas você vai aprender algo. Então, aprenda por observação. Então, esse é o can do aí que eu aprendi e que eu acho que funciona. Eu sou uma pessoa normalmente disciplinada, acho que eu aprendi como sendo recursos humanos de supply. A gente sempre tem metodologias, o PDCA da vida, tem tudo isso. Mas eu acho que eu aprendi muito ser disciplinada, e isso para mim é bom, me traz. E o can do, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer para ver se melhorava. E eu faço consciente. Muito legal. Então você trouxe. E que passa a ser natural, né? Depois. E é fácil de aplicar, né? É fácil. E é uma sequência, o can do é uma sequência bem bacana de fazer tem isso. Um bom interessantíssimo recado. quando a gente tem os acrônimos assim, né? Pra ajudar a gente a se lembrar das coisas. Receitinha. E a gente gosta, né? Da receitinha, da dica. E você não esquece. Põe can do lá, você não vai esquecer. Então, no seu papel como recursos humanos, você, sem dúvida nenhuma, dá apoio a muita gente que está em posição de liderança. Como é que o can do se traduz? Como é que você traz esse can do para o teu relacionamento com líderes no teu dia a dia? Não, eu acho assim, eu sou uma pessoa que tem uma boa, acho que uma das maiores virtudes, e modestamente falando, mas é a minha escuta. Eu acho que quando você presta atenção no outro, quando você realmente escuta o outro, você consegue ajudar da melhor forma possível. Até porque o que você precisa é diferente do que você precisa, do que eu preciso. Então, assim, a escuta ativa, para mim, é o maior bem que alguém possa ter. Então, eu acho que eu consigo, sim, ajudar. Claro que eu tenho as nossas reuniões conectadas com o negócio, e tem que conectar aqui, fazer ação de pessoas para estar junto no negócio, é tudo isso que a gente faz. Mas, além disso, a gente também tem as conversas com liderança, e o que cada um precisa é diferente, o que um precisa é diferente do que o outro precisa, né? Então, acho que essa coisa não é clichê, não, é uma escuta ativa. Eu, quando trabalhava em Talent Acquisition, eu dizia que para mim era fácil, assim, ver qual era o perfil que a gente precisava versus o candidato. Nossa, mas por que você acha tão fácil? Porque eu estou 1 hora com a pessoa, eu presto atenção. Não tem o celular, não tem celular nesse momento, não tem nada. Tem eu e a pessoa. E saber muito da necessidade da vaga, né? Da necessidade. Então, eu tenho aqui o que eu preciso da posição, tá aqui, e extrair sobre a pessoa. Claro que 1 hora a pessoa tem muito mais para falar do que em 1 hora, mas se você se conecta realmente com a pessoa em 1 hora, se você sabe as perguntas que você tem que fazer, a mágica acontece, que não tem mágica, né? Na verdade, a gente muito treino, né? É muito treino. E a gente acaba conhecendo. Então, você tem feeling? Não é feeling. Eu presto atenção. Chamava a atenção das outras pessoas. E talvez o teu grau de assertividade... Era bom. Era alto, né? Era alto. Eu tenho um monte de gente que eu contratei como estagiária e está com diretores, o que eu acho ótimo. Isso é maravilhoso, disso, né? Mas claro, e é um processo, mas eu acho que é em tudo, não só em entrevistas, em tudo. Sim. Hoje, com liderança, hoje eu procuro prestar atenção na pessoa.
E não existe análise nenhuma. Não estou analisando ninguém, não. É realmente... Porque a tua formação é psicologia, né? Lembrando, minha formação é psicologia. Mas não tem nada a ver com análise. Como é que se dá o equilíbrio entre esse foco na pessoa, esse interesse genuíno que você tem e o negócio, e a necessidade do negócio? Como é que você pondera essas duas coisas? Eu acho que anda junto, Tá. sabe, Marcelo, as coisas. Eu acho que você precisa estar presente. Por exemplo, nós temos as reuniões que, sei lá, monthly meeting, as reuniões mensais que nós temos, reuniões quinzenais, onde a gente vai discutir. Então, hoje, a REC tem um perfil muito que você discute muito da estratégia, mas você também faz muita coisa. Então, você entra, você está com os KPIs, com o teu Power BI aberto, com os KPIs, onde você vai discutir o turnover. Eu vou discutir o turnover e está junto com a pauta de negócios. Está tudo junto. Então, você depende se está tendo algum impacto no negócio. Então, eu acho que as coisas são conectadas uma com a outra, mas você não pode esquecer que tem pessoas nisso, porque senão realmente você só vai discutir o negócio. Mas tá junto, assim, um com o outro. Mas você precisa prestar atenção. Você falou de indicadores. Muitos RHs têm dificuldade de estabelecer indicadores para o seu negócio RH. Quais são alguns indicadores que vocês acompanham? A gente tem o turnover, primeiro ano de turnover, que é um índice muito importante. Então, a gente fala primeiro de turnover voluntário, a gente fala de primeiro ano de turnover, a gente fala de contratações internas versus movimentações, contratações externas versus movimentações internas, mais ou menos. Então, a gente trabalha muito KPIs e mensalmente a gente faz o tracking, porque se você não faz tracking, você não evolui. Aí você tem KPI de mulheres, pessoas negras. Então, a gente trabalha. Nós trabalhamos com pessoas com KPIs de pessoas negras, de mulheres na liderança, mulheres em geral. Então, a gente faz mais do que fazer só o tracking, nós já temos o planejamento de tudo que a gente vai fazer no começo do ano e a gente vai fazer no tracking ao longo do ano. E ver se a gente precisa mudar a rota. Como é que a gente está indo em relação a isso? Precisa mudar a rota? Se precisar mudar, a gente vai mudar e vai colocar outras ações. Na minha época, a REC era uma empresa muito dinâmica. Então, muito essa mudança de rota, eu acho que acontece com uma certa frequência, não é? Todo dia, né? Tem muita mudança de rota, mas eu acho que a gente precisa É uma empresa vencedora que vai atrás das oportunidades, é impressionante. É uma empresa... Você vai... agressiva, acho que é essa palavra que eu posso dizer, né? De mercado, no sentido num bom de... tom, mas a agressividade, geralmente Ederson, levo pro lado bom. Tá. Eu acho que agressivo não é pejorativo, para mim, tá? E quando eu tô falando de uma empresa agressiva, é do tipo, ela da mesma forma como ela adquire uma empresa, uma marca, um produto, ela também se desfaz muito rapidamente de algo que não tá dando certo, né? Então, eu acho que essa agilidade no modus operandi da Rect, eu nunca fui, como vocês dois, mas assim, acompanhando fora, o mercado, né? é perceptível de fora. É uma empresa muito dinâmica mesmo. Eu acho que onde o protagonismo é muito bem-vindo. Né, assim, ou você precisa ser protagonista. Exato, não tem espaço para não ser, né? Não tem espaço, você tá numa sala de reunião é para você falar. É bem-vindo que você fale, independente do nível que você tem. Foi lá que eu aprendi conflito produtivo. É isso. A empresa estimula. Conflito é uma palavra. Tem uma fronteira, né? Onde você pode despencar para o lado negativo, mas é o respeito. Você está falando sobre temas, sobre dilemas de negócio, você não está falando sobre pessoas, né? Então, um conflito produtivo é conflito, sim, divergência, disputas, discordâncias, para que você criar coisas maiores e melhores, mas sempre de uma maneira respeitosa. Né? Conflito produtivo. E o produtivo, né? O produzir algo melhor em não conjunto. Faz parte, porque também as reuniões eram assim, era debate. Sim. E não eram intermináveis. Era debate, mas era pragmático, para resolver. Pra resolver. E vamos falar do problema. O problema está aqui, ó.
Vamos falar disso, né? Não vamos falar de eu isso. ou né, das pessoas de volta. Não é isso, não é porque não existia culpado de nada, aliás, assim. Errou, vamos embora, vamos acertar e vamos para frente, vamos criar uma nova solução aqui. Como saber se sua empresa tem fit com a Alia? É simples. Se você deseja oferecer benefícios inovadores para o seu time ou busca uma alternativa unificada para benefícios de saúde física, mental e financeira, a Alia é a escolha perfeita. Ofereça mais para os seus colaboradores. Conheça a Alia. É isso. A gente tem os comportamentos de liderança, onde a gente sabe que é entrega, cuidado, criar e ser dono. Né? Então, são os 4 comportamentos tudo que de nós liderança. Falamos agora, né, a gente fala, então, é ser dono, entregar, criar e cuidado às pessoas. E cada um deles a gente descreve o que é cada um. Então, todos os líderes da companhia sabem que estes são os comportamentos esperados. Não é, cuidar. O que é cuidar? Está escrito. O que é cuidar? É ter uma escutativa, alavancar o potencial do outro. Então, a gente está falando exatamente o que é cada um. E isso permeia os produtos também, né? Porque os produtos... tudo. Tem a bússola, onde no centro é fazer o certo os produtos sempre. Os produtos cuidam. Exato. Então, eu acho que existe essa coisa de discutir. Você está numa reunião, realmente você discute. Você não vai alinhar antes, você vai discutir na reunião o problema. Mas sempre com muito, muito respeito. E a reunião é para resolver o problema. Mas é um ambiente muito estimulante. Mais aberto. Curti demais. Né, onde todo mundo... Eu acho que as pessoas têm a fala, independente do nível. Né? As pessoas têm lugar de fala e é para ter. É bem-vindo que tenha, que fale, que externalize. E a empresa, você falou de diversidade há pouco, e a empresa estimula a diversidade, muito, né? Muito. A empresa é internacional em todos os... É uma empresa global mesmo, global, né? É uma empresa britânica, né? Isso. Está em Londres, mas não é exatamente, não dá para dizer que é britânica. Talvez assim, a maior operação hoje é a Europa. Isso. Aí a gente é dividido em mercados emergentes, Europa e Estados Unidos, né? A gente tem esses 3. Então, realmente é uma empresa muito global, onde você tem pessoas de todas as nacionalidades. No Brasil, nós temos pessoas suíça, indiano, em todos os níveis também. Então, em todas as disciplinas. Todas as disciplinas, todas as áreas. É muito diferente. Isso traz uma diversidade, isso traz perspectiva para os problemas assim, sensacionais. Você traz gente que trabalhou na Coreia, que trabalhou na França, que trabalhou na África do Sul, trabalhou em 3, 4, 5 países diferentes. Então, traz um olhar, assim, isso é muito diferente do que a maioria das multinacionais faz, que é levar gente nível de direção para filial, para tomar conta da filial, para ensinar a filial a trabalhar direito. E depois volta para implantar no seu país. E não é exatamente. E na Reckitt fala assim, na Reckitt o pessoal viaja pelo mundo e todos os níveis e todas as disciplinas. É coisa de aprendizado, não apenas da pessoa, mas da organização. Porque a pessoa chega com um olhar novo. Né? Chega com um olhar novo. A gente tem pessoas, a pesquisa e desenvolvimento. Nossa, essa área a gente tem os pesquisadores, eles vão muito para outros países. Então, muita gente vem para a Reckitt até para ir para outros países, porque tem essa liberdade. É uma atratividade, né? É uma atratividade, é uma das atratividades. Faz muito então, se a pessoa parte gosta do employer disso, branding. É um lugar para ter uma carreira. Aqui é o teu lugar, né? Vem que a gente está te esperando, né? Internacional. É um lugar para ter uma carreira internacional. Você fala bastante disso. Eu fuçar até hoje, né? Já saí lá tem um tempinho, né? E é muito legal. E eu continuo encontrando muita gente com quem eu trabalhei na época da Reckitt também. Isso, a empresa, acho que esse dinamismo todo, essa agilidade, essa coisa de respeito e de conversas, gera uma conexão entre as pessoas também. De uma a gente forma fez uma live diferente. essa semana que tinha uma pessoa que tinha sido estagiário na tua época de Reckitt. Esqueci o Nossa. nome agora. O Francisco Genses. Um abraço para ele, né? Lembrei dele agora. Ele tá lá ainda, né? Não lembro. Não, acho que não. Mas a Rosa deve estar. A Rosa tá. Da Previdência. Ela tá comigo, tá no meu time. A Rosa vai fazer 50 anos de Reckitt daqui 2 anos. Sensacional. Uau. Sensacional. Rosa, vem bater um papo com a gente aqui, quero te conhecer. Sempre feliz. Sempre feliz. Aplicando o can do dela. É isso aí. Nossa. Ela é da Previdência, ela é ótima. Como é que é? Você tem a posição de América Latina. Então você tem gente espalhado pelo continente inteiro. Como é que é
liderar uma equipe remotamente. Hoje em dia é um pouco mais comum. Né? Hoje acho que hoje em dia acho que eu ia sofrer mais se fosse antes. Mas assim, eu tenho pessoas, tenho no México, tenho na Colômbia, Argentina. Eu sou muito próxima da minha equipe. Eu realmente fico próxima, acho que tem que ter a disciplina dos one-on-ones, das reuniões mensais, acho que a gente tem que ter. Mas eu acho que mais do que essa disciplina, eu sou disponível. Eu sou mesmo disponível. Então, eles me chamam no Teams a qualquer momento e a gente vai falar. Se eu estou numa reunião, eu não vou falar, eu te chamo daqui 10 minutos. Mas eu acho que eu acho que as pessoas que trabalham comigo falam isso, que gostam desta disponibilidade, de que não precisa esperar o one-on-one para falar comigo. Né? Não precisa esperar a reunião que a gente tem semanal. A gente vai falar todo dia. Tem alguma coisa para resolver, a gente fala. Mas isso me atrapalha? Não me atrapalha nada. Então, eu me conecto por Teams. Claro, tem que viajar? Tem, mas eu não tenho uma agenda constante de viagens que eu vou 4 vezes para o México, 4 vezes para a Colômbia. Não, eu não tenho. Eu vou 2 vezes no ano para cada lugar, por exemplo. Mas eu tenho uma convivência meio que diária, ou a cada 2 dias. Não tenho nem receita de quando. Eu tenho o one-on-one da gente, mas eu falo com eles diariamente. E aí eu acho que as pessoas falam, nossa, Brasil, né? Na América Latina, os profissionais do Brasil que trabalham melhor, quais são os profissionais que trabalham melhor? Não tem profissional que trabalha melhor. Cada um tem o seu país, a tua cultura, e que a gente tem que ter muita humildade para entender e saber que cada um tem a sua fortaleza, independente, humildade para eu estar, quando eu estou falando com a pessoa que é da Colômbia, eu ir para a Colômbia. Tentar entender a cultura da Colômbia. Quando eu estou falando com o México, tentar entender a cultura. Eu estou falando com ele, é dele que nós estamos falando e é sobre o trabalho no México, não é sobre o trabalho no Brasil. Claro que temos uma única RECT, sabemos disso, mas que tem culturas diferentes. Então, eu preciso entender, preciso mergulhar. Então, o que eu faço é tentar aprender com eles. E também, você fala muito da cultura, mas tem o indivíduo também, né? Então, entender o modus operandi. Acho que foi a primeira vez que eu vejo alguém falar disso nesse contexto. Te juro mesmo assim. Porque eu sempre falo, o que eu mais escuto é isso que você começou a falar. Do tipo, porque você sabe, não vou, né, aquela nacionalidade, os caras trabalham dessa forma. Não. Uma coisa que você está falando é respeito. Você respeita a cultura daquela pessoa e por que a pessoa pensa daquela forma. Né? Exato. E outra coisa, ela está inserida num mercado que consome de forma diferente do que o Brasil consome. Isso. Então, se você quer ter sucesso, o cara vai entender a ponta. Exato. Então, porque se a pessoa está te trazendo uma situação daquela forma, é porque toda a linha de consumo dela pensa dessa... Não vou dizer que todo mundo pensa igual, porque o brasileiro também não pensa igual. Mundo, Mas dentro de um contexto de cultura brasileira, mexicana, colombiana, peruana, argentina... Exato. Cara, somos diferentes. Tem uma uniformidade um pouco mais característica daquele local. Tem. E para quem conhece, para quem vai, a gente sabe que funciona diferente, que não é a mesma coisa. É uma empresa de bens de consumo, né? Então, mas, como do que você falou, realmente tem produtos diferentes por países, né? Isso. E tem embalagens diferentes, não apenas no desenho, mas até no tamanho, por conta disso, né? Por causa dos hábitos de consumo desses lugares. Exato, dos hábitos, então. E aí outra coisa, a empresa tem que vender para o cliente, outra coisa, né? Pro que o consumidor quer. Se essas grandes indústrias globais ficarem só se preocupando com o tamanho da embalagem, a cor da embalagem, a forma do produto, o dispenser que vai ficar no supermercado ou no atacado, o que vende mais, e não se preocupar com a forma com que a pessoa pensa e age e coloca no dia a dia do negócio, cara. Olha só, me trouxe outra lembrança interessante. Todo mundo na empresa visita ponto de venda. Olha aí. Mas vai além. Há visitações à casa de consumidores para observar como o consumidor do produto está utilizando o produto. E aí trazer para dentro da empresa essas sacadas, né? E mexer na embalagem, mexer no tamanho, mexer até na fórmula, se necessário. Aí, mais um ponto assim, que eu lembro da época, é que também assim, surpreendentemente diferente de outras organizações, o CEO global da companhia, na minha época, visitava vários países ao longo do ano, muitos países ao longo do ano. Primeira coisa que ele fazia quando chegava em solo:
Supermercado. Loja. Sabe o que eu ia dizer? São as lojas. Porque a Rex também vende produto de banheiro, vai no banheiro do aeroporto para ver o que está sendo. Possivelmente. De que forma está usando a saboneteira. Possivelmente fazia isso, só que a gente não acompanhava, exatamente. Mas a primeira coisa que ele fazia, ele não ia pro hotel, ele não ia pro escritório. Direto. Ele ia direto para o supermercado. Que faz assim como vai à fábrica, né? Como faz as visitas à fábrica, vai nos supermercados, vai às farmácias, tem que ir nos pontos de venda. É muito importante. E olha a gôndola, e olha os produtos da empresa, e olha os produtos da concorrência, e conversa com quem está no supermercado, e depois vamos embora, vamos para outro supermercado, e vamos para outro supermercado, e vamos para uma farmácia agora, e vamos lá. Isso é outra palavra também que mudou muito também nos últimos anos, né? Do tipo concorrência, né? Cara, não é mais concorrência, né? É parceiro, né? É teu aliado, é do tipo, cara, que produto ele tá colocando na gôndola que tá disputando comigo? Será que ele não pode vir para uma conversa e eu faço isso, eu faço A, ele faz B, e tá tudo certo para todo mundo, né? Então, a gente vive no outro mundo. Parceiro e concorrente pode ser a mesma entidade. Assim, né? ó. Pode ser a mesma coisa. Chama para conversa. É isso. É isso mesmo. Maneira diferente de olhar para o mercado. Então, já que você nos disse que não tem preferências, né? Porque você não tem preferência por nacionalidade, né? Você trata o teu principalmente o teu time, né? Não então, assim, é por demanda, né? É do tipo assim, e também não tem uma receita do tipo, todo dia, às 5 da tarde, eu tenho que falar. Às 5 da tarde eu tenho que falar com o Jorge da Colômbia. Não, Jorge, assim... Por favor, não. Fica, não vamos falar no super espanhol. Mas é isso, né? Mas eu acho que eu preciso estar disponível. Então, esse é o modo. E essa disponibilidade não te demanda? Me demanda, mas eu acho que eu gosto. Demanda energia, demanda tempo. Mas eu acho que eu preciso me organizar. E eu me organizo para as coisas. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se eu não posso falar, eu tô em reunião, ou eu preciso terminar alguma coisa, eu vou dizer. E acho que ser muito direta, né? Porque eu acho que a gente vai construindo a confiança. Não dá para eu chegar, oi, nossa, agora você tá na minha equipe, estamos na mesma equipe, confia em mim. Não existe nada disso, né? As coisas Desculpa, mas... não funcionam. Então, as coisas a confiança é ao longo da convivência. Então, mas eu acho que a gente vai construindo isso. E se eu tenho que dizer, eu não posso falar, tá tudo bem, porque eles também me falam. Né? Então, preciso falar com você. Aí ele fala, agora eu tô com um sindicato, não posso agora. Não precisa responder a chefe na hora, assim, atender. Não precisa, nem tem. E eu espero que eles não tenham isso. Né? Eu espero que eles não tenham isso, não. Mas e normalmente você com o teu chefe com... também não tem? Dá pra falar agora? Chegou eu tenho 2, assim, eu tenho... na verdade, eu tenho 3, assim, mas... e tá tudo bem também ter 3, mas uma fica em Londres, que é a minha direta mesmo. Então, isso a gente é mais disciplinado. Claro que ela me chama também. Claro, fuso e tudo mais. Isso, me chama, mas normalmente mais na parte da manhã. Porque lá já é de tarde. Já é mais tarde, então... Mas a gente é mais disciplinada com reuniões de 15 em 15 dias, ou... Enfim, a gente tem um pouco mais de disciplina. E aí tem uma pessoa que fica no Brasil, mas assim, ela não é minha chefe direta, mas eu acho que que tem a ver com comercial, então que eu tenho que ficar muito conectada, né? Então, também tô com ela. E tem o de supply, que é Latam Supply, que eu tô todos os dias com ele, né? Que é o do negócio. Então, para mim, eu tô todos os dias... Eu fiz um tom de brincadeira aqui, mas assim, muda a relação também, né? É diferente. Então, assim, e tudo é construído e tudo é de acordo com a necessidade do negócio, né? Então, assim, você está falando que a tua gestora de supply te demanda de uma forma diferente do que a tua gestora de RH, que está em Londres e que você precisa conversar com ela sobre determinados temas, né? Então, assim, também não adianta dar intensidade da mesma forma para coisas distintas, né? E eu tenho que entender isso. E principalmente para você, né? Que trabalha com áreas que batem... O boom é diferente, né? É diferente. Você falou de construção de confiança, né? Para quem gosta de ler, Patrick Lencioni, As 5 Disfunções de um Time, fala sobre confiança, é o alicerce da construção de uma equipe de alta performance. E fala do conflito construtivo também, que é o terceiro, né? Naquela pirâmide. Se você tem confiança, você consegue chegar no conflito. Exato. E aí você chega na alta performance. A confiança para que você possa ir para o conflito positivo. Sinceramente, sem confiança, tu não consegue fazer nada. Absolutamente nada. Nada, tu não cria relação. E vai se construindo ao longo do tempo com transparência e com essas conexões que você Mas o que eu acho, que assim, para começar, porque também isso que você falou na confiança é uma coisa construída ao longo do caminho. Mas você precisa, no momento, no D+1,
já a partir de que, tipo, eu confio em você. Claro, com certeza. Porque se você começa já desconfiando, É isso. poxa, já começa a coisa a ficar complicada, né? Então, É tipo isso. assim, vai com a página em branco, né? Vai... Sabe que é por isso que eu não negociava proposta de trabalho? Eu sempre fiz a proposta a melhor que podia ser. Aham. E aí a pessoa vinha querendo negociar o salário, e eu explicava, não, essa daqui é a nossa É a melhor melhor e a mais proposta. justa, tá? Porque você sabia, né, que era... Porque eu sabia que era, porque a empresa tem metodologia, né, para fazer isso, né? Mas a partir do momento que eu negocio, que eu dou um passo a mais, partindo do pressuposto que eu não tinha feito uma proposta justa, né? Uhum. Aí a gente já nasce sem confiança na relação, É isso. né? É. Então, isso para mim era a base de por que eu dizia que não tinha negociação. Não, E essa por é a muito melhor tempo, talvez e a mais inconsciente, justa. né? Agora, não sei se agora, Não, mas você já deve ter... Não, eu sempre entendi. Entendeu que, era, Entendi que que era fazia isso. parte Sim, dessa construção. Isso, do relacionamento começar com essa confiança, com essa transparência. Uhum. Então eu não negociava. E eu já dizia que eu não negociava. Na hora que apresentava. Goste ou não goste, né? Se você não gostar... Se não gostar, tudo bem, tá tudo certo. Tá Vai tudo ser feliz certo, em outro é. lugar. Exato. E eu vou buscar Isso alguém faz parte da que... cultura também, né? Também, exato. Total. E eu acho que, pensando nisso, assim, eu acho que a gente também precisa falar algumas coisas. O que você quer, o que você gosta, o que você não gosta. Então, fala também como é que você funciona. Vamos combinar algumas coisas. Porque as pessoas também não adivinham, né? Então, aquela coisa, sei lá, do marido dar sempre a flor... sei lá, amarela, e eu, oh, meu Deus do céu, de novo essa rosa amarela, de novo, mas eu nunca falei para ele que eu queria a rosa, né? Fala! Então, acho que a gente precisa dizer. Acho que a gente precisa dizer. Não dá pra falar coisa pessoal aqui, né? Mas eu lembrei da minha irmã agora me falando que todo aniversário, todo dia dos namorados, qualquer evento, ela ganhava um ursinho de pelúcia. Até que ela chegou uma hora que ela assim... Para de me dar ursinho de pelúcia, porque eu não sou criança, eu não quero ursinho de pelúcia. Mas ela precisou falar. Porque às vezes a gente precisa, mas eu acho que precisa falar, porque o outro tá dando, tipo, achando que é o máximo o ursinho, não é? Então a gente precisa dizer... gastava dinheiro, exato. Gastava energia, parava para escolher o ursinho. Já dei azul, agora tem que ser rosa. Tem que ser verde, então, demanda uma coisa. Então vai falando o que gosta, né? Ursinho de pelúcia, vou recortar e mandar para ela. Janaína, você assiste, mas não deixa o marido assistir, não. Vão dar risada, acho que ele sabe. Mas eu gosto de combinar. Assim, eu acho que com a equipe, com as pessoas, eu gosto de combinar, assim. Como é que a gente vai funcionar? Claro. Né? Boa. O que dá, o que não dá aqui? O que cabe, o que não cabe? Não me faça surpresa, não gosto de ter surpresa. Então, esse é o meu primeiro combinado. Não gosto de surpresa. Fala pra mim primeiro, eu não quero saber pelo outro. Você falou da surpresa, né? Porque também a gente, como gestor, ser pego de surpresa numa reunião quinzenal ou ano, você fica assim... Quê? Cara, você esperou 15 dias? Um mês? Não. E tem empresas que é uma vez por ano, aquela reuniãozinha de feedback, né? Exato. Que é uma vez por ano que você senta com a pessoa para perguntar, e aí? Vamos ver teus objetivos, vamos lá. Daí puxa e começa. Aí a pessoa diz, mas sabe o que é? Não, esse dia você não sei o que você... Cara, tu fica assim. Que? Você esperou um ano para me falar isso? Isso. Isso para mim é o absurdo do absurdo. Mas isso. enfim, mas acontece. Né, acontece. 2025. Acontece muito. Por isso que eu acho que as coisas têm que ser Mas já tá dando risada. Lívia, vamos dar uma mensagem para um jovem profissional. Fecha aqui uma mensagem para um jovem profissional de recursos humanos. Eu acho que meu conselho é que tenha uma boa escuta, que olhe para o outro e que sempre pense no negócio. É muito importante. Goste ou não goste de trabalhar com KPIs, é isso que vai te guiar. Então, pensa, seja conectado com as reuniões de negócio. Como é que você consegue conectar? Porque RH é negócio. A gente está junto e nós somos negócio. Então, pensa em negócio e tenha uma boa escuta. Sempre. Porque você vai conseguir ver a necessidade do outro. Acho que é muito na simplicidade, mas é esse o conselho que eu daria. Simples é bom. Obrigado. Obrigada a Muito vocês. legal. Obrigada Obrigado, pelo convite. obrigado. Obrigada. Você também, dá o teu like, deixa os comentários, distribui para os amigos e encontra a gente num dos próximos episódios. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez.
Assistência Anne Costa, edição Unique, direção Fernando Vítulo, gravado nos estúdios da Unique.